O atacante Cassiano pode retornar ao futebol paraense para defender o Remo no ano que vem. No vídeo de hoje eu quero trazer os detalhes a respeito dessa história, né? Algumas especulações dos torcedores, tanto pro lado do Leão quanto também do Papão da Curuzu, sobre essa sua volta ao futebol brasileiro. Ele que atualmente joga na Arábia Saudita. Até quando vai o seu contrato por lá? Será que tem algum tipo de fundamento essa história do Cassiano retornando ao futebol do Pará, especificamente para o Remo, né? O principal rival do Paysandu, onde ele marcou época lá na Série B de 2018. Quero trazer aqui os detalhes, como ele vem jogando, principalmente no futebol português, onde jogou muita bola na primeira divisão lá de Portugal, nessas últimas temporadas. Enfim, o que pensa também a diretoria do Paysandu, visando esse seu retorno nos próximos anos, né? Inclusive ele foi procurado no ano passado, teve proposta ainda no comecinho da temporada. Quero trazer todos esses detalhes para vocês em nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e ajudar a gente a chegar nessa marca de 50 mil inscritos até o final do ano aqui no YouTube do Black Card. A gente grava sobre diversos clubes fora do eixo aqui do Brasil, como por exemplo Remo, Paysandu, Vitória, Bahia, Atlético Paranaense, CSA, CRB, Santa Cruz e muito mais. Peço para você se inscrever e ajudar a gente a chegar nessa meta, né, de 50 mil inscritos até no final do ano. Outro recado também quero passar para vocês é do nosso apoiador aqui do canal, a SportsPix.club, ela que permite você apostar nos jogos ainda deste meio de semana com ótimas cotações no Campeonato Brasileiro. Por exemplo, hoje, né, na terça-feira, teremos aí Botafogo e Cuiabá. Uma vitória do Botafogo está pagando R$1,81 a cada real apostado. Além disso, com São Paulo e Atlético Mineiro, ainda nessa terça-feira, um empate pagando R$2,95 a cada real apostado. Além disso, América Mineiro Internacional, esses jogos na quarta-feira, Atlético Paranaense e Goiás, Juventude e Coritiba, Atlético Goianiense e Santos, Palmeiras e Fortaleza, né, o jogo que pode ser o título, né, caso tenha uma água no chope, um empate pagando R$4,51 nesse jogo lá em São Paulo. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição do nosso apoiador aqui do canal, a SportsPix.club. Inclusive você pode apostar nos jogos tanto da Série B do Campeonato Brasileiro, nessa reta final, UEFA Champions League, Europa League e muito mais. Vai estar aqui também no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre essa história do Cassiano jogando no Remo em 2023. O jogador que tem 33 anos de idade, centroavante, muito forte, fisicamente chamou muita atenção, inclusive lá no Vizela da primeira divisão portuguesa na última temporada. Inclusive foi comprado pelo Al Faisaly da Arábia Saudita por mais ou menos R$1,5 milhão de reais, 300 mil euros, melhor dizendo, na cotação daquela época. Ele ainda não fez a sua estreia no time principal do Al Faisaly lá na Arábia Saudita. Os seus últimos números ainda no Vizela, né, da primeira divisão de Portugal. No ano passado foi bem, 30 jogos, 9 gols marcados e outras 2 assistências. Nesse último final de semana, várias notícias ali circulando, né, as redes sociais, WhatsApp, Facebook e muito mais sobre esse retorno do Cassiano ao futebol paraense, exclusivamente para logo o principal rival, onde ele havia jogado muito bem lá em 2018, né, no Paysandu, marcando 20 gols naquela temporada, antes de ser negociado com o futebol chinês, né? Essa história aí do Cassiano jogando no Remo, uma informação que foi confirmada lá pelo Chaves Remista, aqui no YouTube também. Muito obrigado aí ao rapaz. Ele confirmou que é apenas um rumor, não existe nada de concreto ou uma procura da diretoria do Leão para contar com o jogador no ano que vem. Segundo o presidente do Remo também, o Fábio Bentes, os jogadores só irão chegar após a contratação de um novo executivo de futebol. Então a gente que estava nessa expectativa, o Remo para o ano que vem, na Série C do Campeonato Brasileiro, aumentando o valor da sua folha salarial, buscando uma maior consistência dentro aí também do futebol brasileiro, e com o último mandato do presidente, o Fábio Bentes, né, o que certamente faz muita diferença. Já chegou aí um técnico muito badalado, na minha visão, ótimo comandante, inclusive gravei um vídeo sobre esse assunto, vou estar deixando na tela final, com o Marcelo Cabo, e a expectativa de trazer também grandes jogadores. Mas nesse momento o Cassiano, não só pelo Remo, tá? Acho que se fosse qualquer clube aqui do futebol brasileiro, seja Série A, Série B, para bancar esses salários que eles geralmente são pagos, né, lá no futebol da Arábia Saudita, e como ele acabou de ser negociado nessa quantia, segundo o site Transfermarkt, de 300 mil euros, é muito difícil contar com o Cassiano nesse seu retorno, né, esperar essa sua volta nos próximos anos. Ele que assinou esse seu contrato até junho de 2024, então não é tão longo assim, né? A gente vai ter o comecinho de 2023, um ano e meio basicamente para essa sua possível volta aqui ao futebol brasileiro, já que o Cassiano já está bem experiente. 33 anos de idade, como eu falei para vocês lá no Paysandu em 2018, né? Só 30 jogos, 20 gols marcados e 4 assistências. Até conferi aqui para vocês, se eu não me engano, ele saiu aí ainda no comecinho da Série B do Campeonato Brasileiro, né? Foi isso mesmo, 10 partidas no total, 6 gols marcados e 2 assistências na principal competição, né, do Paysandu naquele ano, na Série B do Campeonato Brasileiro. Foi muito bem também no estadual, marcando 5 gols na Copa Verde, 9 bolas na rede em 8 aparições. O Cassiano fechando esse seu contrato até junho de 2024 lá na Arábia Saudita. Além disso, né, ainda em julho,
desse ano de 2022 sobre o interesse do Paysandu em contar com esse seu retorno para ainda nessa temporada, né, onde estava na disputa da Série C. Segundo o canal LA Sports, havia confirmado o interesse do retorno do atacante Cassiano ao Paysandu. Entretanto, a questão financeira foi algo complicado. Inclusive, segundo o portal O Liberal, um dirigente disse o seguinte, né, do próprio Paysandu, abre aspas, seria uma boa, mas ainda tem contrato em Portugal, ou seja, enxergando essa sua dificuldade, naquela ocasião ele tinha vínculo até junho de 2023, né, o que dificultou essa volta dele ao futebol brasileiro. Inclusive, uma outra procura do Paysandu aconteceu mais ou menos entre meados de janeiro e fevereiro do comecinho do ano de 2022, né, mas dentro dessa mesma história desse seu contrato lá em Portugal, enfim, essa sua grande quantia visando também essa sua parte salarial e contratual, né, no futebol português. Então, a princípio, apenas essas especulações. Vamos ver o andar da carruagem, né? Como eu falei para vocês, é um pouco complicado a gente imaginar essa sua transferência, muito por conta das altas cifras, né, do futebol brasileiro. Como eu falei para vocês, até se um clube da Série A bater hoje na porta do Cassiano, olha, vai ter que tirar muita grana para pagar ele. Não tem essa informação precisa, mas pelo menos aí, ó, tranquilamente, uns 150 mil reais mensais, até mais, 200, 250, não me surpreenderia, porque, né, o Al Faisaly conta com vários bons jogadores, inclusive brasileiros, né, como o atacante Rossi e muito mais, chegou lá na última temporada, 29 anos, também tem o Ismael Lima, 27 anos de idade, também joga lá no futebol da Arábia Saudita, tá na UEFA Champions League Asiática, então é um jogador que tem um mercado também bem grande no mundo afora. Sobre os seus números, o Cassiano, depois que ele deixou o Brasil, o seu último clube foi o CSA, né, ele jogou bem lá no Paysandu, foi negociado com um clube que eu nem vou tentar falar aqui no futebol da China, apenas 5 jogos em 2018 e em 2019, né, jogou ele no comecinho do ano, até com a expectativa de fazer uma boa Série A, o que acabou não acontecendo no CSA, 17 partidas no total, 1 gol marcado. Chegou em Portugal no Boa Vista, na temporada 19/20, no total foram 28 partidas, não foi tão bem, apenas 2 bolas na rede, antes de chegar no Vizela, na segunda divisão portuguesa, o modesto Vizela, né, conseguiu o seu acesso, essa sua volta à primeira divisão do futebol português, com 36 jogos na segundona, 16 gols marcados pelo Cassiano e 2 assistências, foi muito bem, né? E no ano passado, aí sim chegando, né, tendo essa sua primeira experiência em primeiro nível no futebol lá de Portugal, na Liga Portuguesa foram 25 partidas, 7 gols marcados e 2 assistências, titular absoluto, jogou mais como um centroavante mesmo, centralizado, muito forte fisicamente, né, 1,84 m, destro, 80 kg, né, jogador muito forte aí, que marcou época também no Vizela, tendo uma boa negociação, visando um jogador de 33 anos, né, podendo render essa boa quantia, como foi nessa negociação para o mundo árabe. Aqui no Brasil, ele foi revelado no São José, né, lá de Porto Alegre, iniciou a sua carreira em 2009, depois passou pelo Internacional, Glória, Esportivo, no Inter mesmo em 2012, melhor dizendo, 2013 no Criciúma, 2014 no Santa Cruz, 2015 ali no Fortaleza, inclusive marcando a época com um título estadual, né, em cima do Ceará, um gol ali de cabeça nos minutos finais, passou no futebol da Coreia em 2015 no Gwangju, antes de voltar aqui para o Brasil, no Goiás, inclusive que é o clube que eu torço, né, foi bem, muito mal, né, naquele ano de 2016, só 20 jogos e 2 gols e 1 assistência. Depois disso rodou ali em 2017, pelo Aktob, clube do Cazaquistão, né? Naquela temporada, realmente um absurdo, ainda emprestado pelo Internacional, fez uma boa Série B com o Brasil de Pelotas na reta final do ano, antes de firmar esse seu contrato com o Paysandu. Quero saber a sua opinião, os dois torcedores, né? Tanto do Remo, que viveu essa expectativa, certamente bons nomes irão chegar aí agora com a contratação do técnico Marcelo Cabo, mas primeiramente, passando com um bom executivo de futebol, esse planejamento já começando ainda, né, no ano de 2022, para o comecinho da temporada, com o estadual, inicialmente no ano que vem, e as disputas, né, em gerais aí pelo Leão. Além disso, né, o torcedor aí do Papão da Curuzu, essa expectativa desse seu retorno, como eu falei para vocês, ainda tem um contrato longo, essa questão financeira também é um pouco complicada, mas a gente pode sim imaginar essa priorização para o Paysandu quando ele voltar aqui ao futebol brasileiro. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre receber os vídeos novos, né, aqui no YouTube do Black Card. Inclusive a gente grava diversos conteúdos sobre tanto o Remo, o Paysandu em geral. Vou estar deixando aqui a nossa playlist na tela final e também pode se inscrever para sempre conferir os nossos vídeos novos, né, que saem aqui toda semana no YouTube do Black Card. Vou estar deixando aqui embaixo na descrição o link do nosso apoiador, a sportpix.club, vai estar aqui embaixo também no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, galera!